Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. Estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes minutinhos preciosos que nós reservamos do nosso dia, seja na parte da manhã, na parte da tarde ou à noite, para estarmos aqui reunidos com um pensamento em Deus nosso Pai e com o nosso coração aberto a Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos hoje, meus irmãos, ao final dessa reflexão, ao final desse evangelho diário, carregar e levar em nossa alma as gotas de esclarecimento, as gotas de ensino que a nossa alma mais necessita, e que Jesus, o nosso mestre amigo, esteja sempre aqui conosco. Bom, meus amados irmãos, hoje, para a gente começar a nossa reflexão deste domingo, eu gostaria de rememorar aqui com todos nós um momento que é narrado para nós no Evangelho. E é um momento, meus irmãos, que particularmente toca muito meu coração. Quando eu leio essa passagem do Evangelho, sempre fico tentando rememorar ou tentando imaginar como teria sido essa situação. A situação que eu estou compartilhando aqui, meus irmãos, é exatamente aquela em que Jesus está com os seus discípulos orando em profunda serenidade. E neste momento adentra ali alguns guardas para prender a Jesus. Um momento de serenidade que é bruscamente cortado pela raiva e pela ira daqueles guardas que estão em busca de Jesus para prendê-lo. Neste instante, Pedro, o querido apóstolo, olhando toda essa situação, se assusta. E ao mesmo tempo que se assusta, se deixa levar pela raiva, por aquele sentimento de injustiça e de revolta. Então Pedro, com a tua espada, retira a espada e acaba ferindo a orelha de um desses guardas. Jesus, o mestre amado, ao ver essa cena, logo pede para Pedro guardar aquela espada, para Pedro não fazer aquilo. E olhando profundamente nos olhos do apóstolo diz: por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Por acaso você acha, Pedro, que eu não irei beber o cálice de sofrimento que o Pai reservou para mim? Pedro, neste momento, guarda a espada e é tocado por aquelas palavras de Jesus, não apenas Pedro, mas todos que estão ali. Meus amados irmãos, esse momento que é narrado para nós no Evangelho, ele é muito marcante para o nosso coração. Porque em meio a uma tribulação, a algo inesperado, algo que assusta realmente, Jesus demonstra uma paz de espírito inigualável. Jesus nos ensina a paz interior no momento que o cálice chega. E como isso é bonito, meus irmãos, porque muitos de nós, talvez quase todos, meus irmãos, agiríamos de formas totalmente opostas a essa de Jesus. Talvez agiríamos como o nosso querido Pedro, nos assustaríamos e logo partiríamos para o revide, para revidar o mal com o mal. Ou talvez nos ajoelharíamos naquele momento, suplicando para que não fôssemos presos. Ou talvez fugiríamos. Poderíamos aí agir de diversas formas.
mas talvez ainda diferente de Jesus. E meus irmãos, é fácil pensar que a gente agiria diferente do Cristo nesse momento, porque basta pensarmos como nós agimos nos momentos inesperados, nos infortúnios que chegam, nas notícias infelizes que acometem o nosso dia. Basta pensarmos como reagimos, como lidamos a primeiro momento quando o cálice que Deus reservou para nós chega. Como agimos nos momentos que o cálice que Deus reservou para cada um de nós chega em nossa vida. O cálice, meus irmãos, que Deus reserva para nós é o cálice das provas. As provas nas suas mais diversas categorias. O cálice das enfermidades, o cálice da expiação, dos testes. O cálice que representa para nós ainda sofrimento, mas tem aprendizado nesses momentos, profundos aprendizados. Como reagimos quando essas situações chegam em nosso dia? Geralmente ficamos assustados, desesperados. O medo pode tomar conta do coração. Podemos ficar revoltados, nos sentir injustiçados, nos entregar à melancolia ou nos entregar à raiva. Como nós reagimos? Bom, Jesus nos ensina a nesses momentos reagir com a paz no coração. Mas não é aquela paz exterior puramente, não. Aquela paz apenas na aparência, onde se aparenta uma calma que não possui dentro de si, onde se aparenta uma paciência exterior que não está vivendo em teu coração. Jesus nos ensina a verdadeira paz, que é a paz de espírito. A paz de espírito é aquela que confia profundamente em Deus, nosso Pai, que tem a consciência tranquila, pois sabe que está fazendo a sua parte e Deus também está cuidando de tudo. A paz de espírito é aquela que serena o nosso coração para não agir sem pensar, para não desesperar e tomar atitudes impensadas. A paz de espírito é aquela de profunda comunhão com Deus, que é quando o cálice do sofrimento chega em nossa vida, nós elevamos os olhos aos céus e pedimos ao Pai força, fé e auxílio para este momento. A paz de espírito de Jesus é um grande exemplo para nós, porque novamente imaginemos esse momento, os guardas chegando para prender a Jesus. Cristo sabia do cálice que o aguardava. E ele, com força no coração, diz: acaso pensa que eu não vou beber o cálice que o Pai reservou para mim? Ah, meus amados irmãos, como são fortes essas palavras de Jesus. Como são exemplo de força e muita fé para todos nós, exemplo de comunhão. Meus irmãos, não somos ainda perfeitos. Estamos distante ainda da pureza de Jesus. Estamos distantes dessa comunhão tão profunda que Cristo tem com Deus. Mas Jesus nos deu o exemplo. Se Ele deu o exemplo, é porque somos capazes de seguir, nem que seja um passinho por vez. Então, por mais que não vamos adquirir essa paz completa interiormente em meias tribulações da vida, podemos pelo menos dar um passo e não nos entregar à revolta, à tristeza, à melancolia. Podemos dar um passo de, nesse momento, elevar os olhos até o céu, o pensamento até a Deus
e em uma profunda comunhão com Deus, como filhos, pedir ao Pai força, pois o nosso cálice chegou. Que possamos ter a força de Jesus de não fugir do cálice que Deus reservou para nós. Enfrentá-lo com coragem para sairmos vitoriosos, não vitoriosos aos olhos do mundo, mas vitoriosos aos olhos de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Meus amados irmãos em Jesus, que essas palavras possam ser fixadas em nosso coração, que o nosso Mestre amado, Cristo, possa descer em nossa alma o teu manto de amor, o teu manto de paz, que Jesus possa tocar o nosso coração para que a gente viva a paz de espírito, aquela paz que confia que Deus sabe o que é melhor para cada filho. Meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 1, e também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Desejamos a todos um excelente domingo, um domingo de muita paz no coração, para que possamos assim exteriorizar essa paz no coração, essa paz que está no coração, possamos exteriorizá-la para o nosso próximo. Que assim seja.